monge que viveu no morro. No século passado, viveu no morro um eremita italiano chamado João Maria Agostini. Ele pregava a obediência a Deus, fazia previsões e curava enfermos, segundo a crença popular. Na época, tinha em torno de 40 anos e faltava-lhe 2 dedos da mão direita. No topo do morro, mandou construir uma ermida com sino de bronze. Acabou sendo preso sob alegação de exercício ilegal da medicina. O monge usava um cajado que media cerca de 1,10 m de comprimento, e na sua parte superior achavam-se amarradas dezenas de fitas de várias cores, cada uma representando uma graça alcançada por alguém. Muitas são as lendas que cercam a figura do monge. Uma delas é a da panelinha. Nas suas curas usava água da fonte e ramo do monte. Marcas profundas foram deixadas na alma de gente simples que habitava a região, e até hoje, em cada sexta-feira santa, multidões buscam o morro para pagar as suas promessas, subindo a seu cume e bebendo a água da Santa Fonte. Então, meu nome é César Góes, eu sou sociólogo, sou professor aqui na universidade já há quase 30 anos e me formei basicamente em termos de estudo, de linha de estudo, no que a gente chama de uma sociologia das religiões, uma sociologia também das culturas. E basicamente o meu percurso de reflexão acaba me levando a esse grande percurso de fé que é a devoção nesse andarilho italiano de nome João Maria d'Agostini. É significativo porque de estudos pontuais, como por exemplo um conflito ocorrido no que hoje é o interior do município de Tunas, mas que lá em 38 era o município de Sobradinho, e que em função da devoção a esse andarilho, que viveu em parte do centro do Rio Grande do Sul, pegando, digamos, os cenários dos eventos que a gente vai conversar, Rio Pardo, Candelária, Santa Maria, substancialmente, né? A devoção nele chega até os anos 30 e grupos de devotos se reúnem numa capela durante o período da Quaresma, mais exatamente nos dias de Páscoa, à espera então da volta do monge que viria fazer as suas orações com eles e curá-los. Para se ter uma ideia, já existia inclusive um apelido desse tipo de crente, porque era um sujeito que tinha se deslocado das lidas normais dos povos pobres, não trabalhavam mais a troco de comida nas lavouras, deixaram de trabalhar na fumicultura, porque diziam que a recomendação do monge falava que o tabaco não era uma planta comestível, portanto não deveria ser cultivada, e simplesmente se negaram a fazer parte nos segmentos mais baixos, eu diria, da economia local, ou seja, não queriam ser explorados. E a comunidade, por uma questão de medo, de temor e uma série de questões que não implicam numa análise entre culpa ou não culpa, acaba recusando o empréstimo do salão, do que seria o salão da comunidade, para essa concentração. Até porque era Páscoa e a comunidade tinha também as suas cerimônias. Mas era muita gente, cerca de 200 agricultores, todos eles conhecidos então como monges barbudos, surgem de todo o vale, digamos assim, do que era o Rio Fão e vão de maneira que não é espontânea, mas gradativa, se concentrando então na comunidade de Bela Vista. Era tanta gente que a população se assusta, vem um destacamento da Brigada Militar de então do município de Sobradinho e a gente já sabe o que vai acontecer. Em algum momento um tiro é disparado, há uma tremenda correria, uma confusão, morre uma criança, morre uma mulher e os líderes então dos monges barbudos passam a ser perseguidos, alguns deles são perseguidos e morrem, inclusive caçados no próprio período da Páscoa, e um dos seus grandes líderes, de nome Deca França, vai ser alcançado ainda por 7 meses depois desse conflito, é morto, inclusive degolado, para que sirva de exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, claro, eu peguei um pontinho, um cenário radical de uma história que começou quase 100 anos antes.
E por que, digamos, essa história foi ganhando um sentido na minha trajetória de sociólogo e pesquisador? Porque eu sou descendente, em parte, dessa região e ouvia falar dessas histórias. Numa primeira fase, digamos, de estudos sociológicos, esses estudos são muito marcados pelos estudos dos conflitos, e eu era muito dedicado aos estudos de comunidades rurais. E com comunidades rurais também especificamente estudos que envolvem os movimentos religiosos e também os movimentos de grande conflito. Por exemplo, nós passamos por estudos sobre Canudos, passamos sobre estudos sobre Contestado, que são todas grandes lutas no sul e no nordeste brasileiro que articulam o elemento da religião com os elementos da luta social, da resistência dos pobres e todo esse contexto de exclusão pelo qual parte da população brasileira sofre até hoje. E isso me colocou então na senda dos estudos não só dos conflitos, mas dos grandes campos de crença. E quando, mais ou menos, não é natural, porque é um acúmulo de estudos, eu me vejo diante de uma devoção que se estende do Rio Grande do Sul até São Paulo. E não por coincidência, porque ele, como andarilho, chega, o primeiro documento que existe dele, um registro, porque no período colonial era assim, todo estrangeiro que fosse permanecer em terras brasileiras por mais tempo, mais de uma semana ou 10 dias, era obrigado e tinha que se apresentar à delegacia e fazer o registro de que ali ele permaneceria. E o único documento no Brasil que dá conta da existência do monge João Maria é justamente o seu registro no que eles chamavam do livro do tombo dos estrangeiros, na comarca, porque naquele tempo a unidade religiosa e a unidade de Estado era a mesma para muitas coisas, então na comarca da Diocese de Sorocaba. E esse livro está lá até hoje e tem a descrição dele, né? O fato é que esse registro é de 1943 e ele vai aparecer pelo menos por 2 vezes na região de Santa Maria e no Cerro do Botucaraí, em Candelária, onde ele ficava, em 47 e 49. E a notícia da vinda dele se espalhava como um homem que curava, um homem de cura. Isso vai criando, digamos, uma certa indisposição com as autoridades locais e estaduais, até que em 1849 o governo do estado despacha um médico para fazer um relatório sobre o que poderia ser uma espécie de tumulto, aglomeração no interior do município de Santa Maria, num local que a gente conhece até hoje como Cerro do Campestre. Para vocês terem uma ideia, esse médico passa 40 dias nessa região, no período de junho, julho, diz que não há possibilidade de dizer que exista charlatanismo pela ação do João Maria, porque fundamentalmente o que ele fazia era receitar água pura aos doentes, que era o seu hábito, onde ele ia e tinha uma fonte, ele indicava a água como um elemento importante de restabelecimento e cura dos indivíduos, e muitos chás que ele detinha muito conhecimento. Mas ele não fazia proselitismo religioso. Mas mesmo assim, para vocês terem ideia, a quantidade de gente era tanta que o governo o expulsou e o escoltou então até Santa Catarina. De Santa Catarina ele vai aparecer no Rio de Janeiro, ele volta a Sorocaba, e aí nós estamos mais ou menos no ano de 1857 a 59, e depois ele desaparece. Mas ele desaparece até um colega, porque muita gente, pela abrangência dessa crença e pelos lugares, por exemplo, para você ter uma ideia, no Paraná tem um parque turístico, em Santa Catarina há muitos municípios que fazem alusão à crença do João Maria, em Sorocaba existe a primeira usina metalúrgica do Império, onde ele vai ficar lá, é uma pedra, é uma gruta muito grande. E aqui dizia-se que quando havia muito tumulto e que para ele ficava muito complicado permanecer no Cerro do Campestre em Santa Maria, ele vinha dar aqui no Cerro do Botucaraí e se colocou uma tradição de que ele ali estava. O fato é que essa notícia corria. Então, nesse conjunto de estudos, um colega historiador faz uma tese e publica em 2010
A minha é de 2008, 2007, é uma tese de doutoramento na URGS, e ele publica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se chama Alexandre Casburg. E ele vai justamente descortinar o território, então, de migração do João Maria, que vai até onde hoje é o estado do Novo México, nos Estados Unidos, né, que era uma região de fronteira também muito tumultuada. E ali, mais ou menos por volta do final dos anos 70, o João Maria então acaba morrendo flechado por índios, por causa das relações locais, quer dizer, os motivos que levaram a isso são absolutamente desconhecidos. Mas nesse percurso, o livro do Alexandre, primeiro tese, depois livro publicado, vai mostrar diversos lugares onde a devoção do João Maria permanece até hoje, mais ou menos no mesmo formato que é o nosso. Para mim, aqui no Rio Grande do Sul, os dois eventos mais significativos são, o primeiro, uma festa ao santo que o João Maria entrona, que é o Santo Antão, lá nessa comunidade católica de imigrantes italianos no interior de Santa Maria. E em janeiro, que é o dia onde tem então o Dia do Santo, né? Essa festa continua até hoje e nela também se lembra e se faz a memória do monge que, quando lá estava então no século XIX, instala uma pequena ermida com uma primeira imagem do santo em cima do cerro. Eu estive lá por diversas vezes, fui às festas, entrevistamos, pesquisamos, e aí tu percebe o que é a força dessa devoção e dessa memória. A outra, que é um fenômeno muito interessante, é uma romaria que acontece no Cerro do Botucaraí em toda Sexta-feira Santa, aonde reúne milhares de pessoas, de 3 a 4 mil pessoas, quanto o tempo está bom. E eu não estou exagerando no número, mais ou menos cerca de 1.000 pessoas sobem naquele dia o cerro inteiro. O fato é que muita gente sobe para pagar a promessa. A Igreja Católica não reconhece. A festa, então, é a festa de Páscoa, é a festa do Senhor Morto, é a festa de todos os ritos católicos. Mas quando a gente se aproxima de muito dos peregrinos e dos penitentes, que são aqueles que pagam promessa, então subindo o cerro, a gente começa a ouvir a sua devoção também ao monge na medida em que curou uma filha, na medida em que melhorou de vida, na medida em que pediu e recebeu a graça, que é mais ou menos o imaginário e a forma de crença do catolicismo no que diz respeito a essas figuras entronadas então como seus santos. A minha curiosidade vem daí e reúne elementos muito caros à sociologia, que é justamente as longas tradições, a questão dos excluídos, as lógicas de resistência, porque aí eu já estou entrando então em alguns elementos que para mim são muito caros depois da tese, foi descobrir que a devoção do João Maria se encaixava e de alguma maneira era um diálogo horizontal com o modo de vida dessas comunidades. Como eu disse antes, comunidades que estavam excluídas, digamos, da produção de riqueza da sociedade, mas que tinham um amplo e um profundo conhecimento no manejo da natureza, um profundo conhecimento e um respeito dessa mesma natureza com que ela pode oferecer a cada ciclo de tempo, de culturas, essa devoção e, digamos, essa identidade dessa população que faz com que o discurso do João Maria, que pregava o final da produção do tabaco, que anunciava que não era interessante colocar coisas que não são da lavouras na produção agrícola, e essa leitura com a modernidade é vista como, por exemplo, a chegada dos agrotóxicos, e também o que é clássico dos discursos messiânicos, uma resistência a um progresso desmensurado que, entre outras coisas, era destruidor da natureza e do modo de vida desses agricultores. Essas são algumas das conclusões pelas quais, digamos assim, até hoje eu estudo com muita atenção e gosto a história do João Maria. O curandeiro